Muito bom dia, senhores deputados, senhoras deputadas. Cumprimento aqui a nossa presidente da sessão, deputada Aderlânia Noronha, meus caros telespectadores da TV Assembleia, TV Sinal de Aracati, TV Verde Vale do Cariri, estimados ouvintes da Rádio FM Assembleia, nosso cordial bom dia, já se aproximando da metade do dia, mas aqui nesta sessão em que se debate os assuntos pertinentes e de interesse da sociedade cearense de uma forma em geral e que se procura traduzir no costume, nas ações e também na preocupação que os parlamentares têm a oportunidade dos temas que aqui são discutidos. Seria bom, ou melhor, é bom estar justamente uma deputada presidindo esta sessão, porque o tema que venho trazer nesta manhã é de impacto para uma boa categoria e um bom número de mulheres aqui no nosso estado do Ceará. No último dia 1º de outubro, fiz um pronunciamento nesta casa, em que tratava da situação das marisqueiras e pescadoras, assim como também das esposas dos pescadores. É um grupo de pessoas do sexo feminino que muitas vezes estão mais ocupadas em cuidar dos afazeres e da educação das suas famílias do que participarem do processo produtivo na nossa sociedade contemporânea. Mas é importante se dizer que as marisqueiras, que já são consideradas uma categoria dos povos que vivem do mar, também, ou melhor, traz também a oportunidade de se fazer com que essas mulheres tenham a segurança por parte tanto da legislação trabalhista como da legislação previdenciária e também de condições que lhes são adversas e que impõem a elas essa forma de procurar lutar por um melhor destino para as suas vidas e para as suas famílias. E noticio que o plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na quinta-feira, 17, uma proposta que define as responsabilidades do poder público no apoio ao desenvolvimento das atividades desenvolvidas pelas mulheres marisqueiras. Fazem parte do PL, Projeto de Lei 3820 deste ano, 2019. O texto segue agora para a sanção presidencial. A relatora, deputada Tereza Neumann, do PSDB de Alagoas, recomendou a aprovação de texto aprovado em 2017 pela Câmara de um projeto originário de número 1710/2015 e também que ocorresse a rejeição do substitutivo que tinha sido votado no Senado, que incluiu a atividade extrativa de mariscos na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca. Nesta etapa, compete apenas escolher entre o texto da Câmara e o texto do Senado. A política proposta pela Câmara é o primeiro passo para tornar essas trabalhadoras socioeconomicamente menos expostas, são as palavras da relatora. O que quer dizer com isso? O projeto, que é originário na Câmara dos Deputados, passa por todas as comissões temáticas a qual o tema, o texto e a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura e da Pesca se refere, para em seguida, após a sua aprovação, ir até o Senado Federal e ter uma rediscussão por parte dos parlamentares representantes das unidades de federação, das unidades da federação, que tem cada um estado 3 senhores senadores na Câmara Alta do país. Por conseguinte, após a modificação que existiu no Senado, volta para a Casa Revisora, e neste caso é a Câmara dos Deputados, que foi de onde partiu a iniciativa do projeto de lei, para que ele possa manter o texto que foi mandado ao Senado ou
acatar as mudanças sugeridas pelos senadores da República. E o que ocorreu foi a volta ao texto aprovado na Câmara dos Deputados. O texto do Senado fez uma alteração inócua na atual legislação, pois mariscos já são considerados recursos pesqueiros. Essa foi a afirmação da relatora, deputada Tereza Neumann. Ela ainda diz que apresentou substitutivo com a redação aprovada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para o projeto originalmente apresentado pela ex-deputada Tia Heron, da Bahia, e, por acordo, excluiu o trecho que exigia do poder público, entre outros itens, o apoio creditício às marisqueiras. Assim, conforme o texto aprovado pela Câmara, será considerada marisqueira, para efeitos da futura lei, a mulher que realiza artesanalmente essa atividade em manguezais de maneira contínua, de forma autônoma ou em regime de economia familiar, para sustento próprio ou para comercialização de parte da produção. Caberá ainda ao poder público estimular a criação de cooperativas ou associações de marisqueiras, a fim de estimular o desenvolvimento da atividade. Na hipótese de desastres ambientais, o poder público deverá priorizar as indenizações das marisqueiras que ficaram impossibilitadas de exercer suas atividades. Portanto, senhores deputados, senhoras deputadas, eu comentei que tinha ido ao encontro da ministra Damares, que tem, dentre um dos grupos vulneráveis neste momento no país, a profissão da marisqueira. É a mulher do mar, a mulher do pescador, aquela que tem na atividade da extração do marisco nos mangues, muitas vezes a única forma de sustento para si e para a sua família. E lhe dá a dignidade agora de ter a oportunidade de ser melhor assistida depois de um projeto de lei desta envergadura, e aqui eu rogo para que o presidente em exercício da República possa sancionar essa lei ainda dentro desse mês de outubro e conceda esta segurança à profissão das marisqueiras, tão importante, e para um grupo de mulheres capazes e lutadoras para que tenham uma garantia relativamente às atividades que exercem com esse ramo. Isso é importante de se destacar, isso é importante de se dizer, porque combina com aquilo que havia trazido no início deste mês, para que a população cearense pudesse tomar conhecimento sobre a fragilidade que atinge as mulheres que atuam nessa atividade de marisqueira e também da pesca. Mas, senhora presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, venho também aqui me reportar que o governo iniciou projeto que deve beneficiar a Rota das Emoções. O Investe Nordeste, do Ministério do Turismo, foi lançado no primeiro semestre e agora começa os trabalhos pelo Maranhão. A expectativa é de que as cidades ao redor dos Lençóis, Parnaíba e Jericoacoara tenham incentivos. Foi lançado em maio, aqui no Ceará, o programa Investe Nordeste, que teve a primeira ação efetiva para o benefício da Rota das Emoções. O Ministério do Turismo iniciou agora os trabalhos pelo Maranhão. A expectativa é de que 14 cidades ao redor de Jericoacoara, Parnaíba e Lençóis Maranhenses sejam beneficiadas e tornem-se mais competitivas. A revitalização do porto de Tutóia, no Maranhão, é uma das intervenções previstas na estratégia. O local é a principal porta de entrada para o delta do rio Parnaíba e ponto estratégico da rota, pois permite a ligação turística fluvial entre o Maranhão e o Piauí. Além da revitalização do porto, o plano inclui medidas de fortalecimento do ecoturismo, preservação do meio ambiente e segurança turística. Essas são as informações disponibilizadas pelo Ministério do Turismo no sentido de fortalecer esse programa denominado Investe Nordeste, que faz essa perfeita conjugação de o produto originário de um consórcio entre os SEBRAES do Ceará, Piauí e Maranhão,
que teve como nome originário Sepima e que agora faz com que se tenha a oportunidade de encontrar produtos distintos nos 3 estados, em 14 municípios, e ao longo de um trecho de terra, de distância entre os seus polos extremos, de aproximadamente 400 quilômetros, que identifica as belas praias do estado do Ceará, desde a Praia do Preá, no município de Cruz, passando por Jericoacoara, em Jijoca, passando pelo Guriú, Tatajuba, Praia das Barreiras, Maceió, Praia das Caraúbas e também a Barra dos Remédios, no município de Camusim, passando pelo Pontal das Almas, no distrito de Betupitá e município de Barroquinha, e correndo o trecho, passando pelo Delta do Parnaíba, em Parnaíba, Luiz Correia, assim como também pelos Lençóis Maranhenses, que é a cordilheira de Morros Brancos de areia enfeitiçadas lá nas cidades de Araioses, Barreirinha e em Tutóia, como digo aqui, onde foi iniciado esse projeto. Em setembro, o Ministério do Turismo contou que técnicos foram até as cidades que compõem a Rota das Emoções para ouvir as demandas, entender a realidade local e desenvolver um plano de ação de desenvolvimento turístico. Nesse trabalho, os gestores estaduais, municipais e representantes do trade repassaram informações para alimentar os projetos com os dados atualizados do turismo e do seu desenvolvimento. A capacitação de profissionais da área e pequenos negócios, além da definição do zoneamento ecológico e econômico, foram apontados como prioridades no trabalho de desenvolvimento das rotas das emoções aqui no Ceará. Então, senhores deputados, senhoras deputadas, esse produto, que é um produto que dá uma condição, toda ela especial, para, nessa distância de aproximadamente 400 quilômetros entre Jericoacoara e os Lençóis Maranhenses, se tenha a oportunidade de conhecer ecossistemas diferenciados, culinária, gastronomia, modo de vida, cultura, meios de hospedagens, bares, restaurantes, enfim, tudo com uma significação apropriada à sua área de delimitação geográfica e que aqui no nosso estado do Ceará tem com maior força desse projeto os municípios de Jijoca, com a praia de Jericoacoara, e o município de Camusim, com seus 63 quilômetros de praia. Dito isso, eu deixo aqui, dou por encerrado o nosso pronunciamento, nessa demonstração de que o presidente em exercício da República deverá sancionar o projeto de lei das marisqueiras, ainda até o final desse mês de outubro, assim como também o Ministério do Turismo deverá continuar investindo para promover os destinos turísticos que compõem a Rota das Emoções dos estados do Ceará, Piauí e Maranhão. Era isso, senhora presidente. Muito obrigado.